Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos e amigos, como vocês estão hoje? Então, mais uma mensagem da palavra de Deus aqui na carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós falamos muito sobre as cartas de Paulo, interessante, Deus direciona de maneira maravilhosa, né? Carta de Paulo aos Efésios, mais uma vez, só que nós vamos falar aqui no capítulo 4. Nós já falamos do capítulo 4 lá para o final dele, agora vamos para o começo aqui, versículo 7. Tem mais mensagem que ainda, essa carta de Paulo aos Efésios é muito rica em ensinamentos para nós. 4, 7 até o versículo 3, vamos lá. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Já ouviu sobre isso? Por isso diz, subiu ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vamos terminar por aqui, parar por aqui. Essa carta de Paulo é muito rica, nesse capítulo 4 não está. Então, pessoal, qual o tema dessa tarde? Você conhece o dom de Cristo? Já ouviu um tema desse? Quantas vezes você já ouviu? O que você aprendeu? O dom de Cristo. Eu já estava meditando nisso aí. Posteriormente, querendo Deus, aprendendo a falar sobre os dons do Espírito Santo. São 9. Não sei se você já aprendeu ou você ainda não aprendeu, ou tem muitos que nem acreditam. Eu ouvi falar de pessoas que dizem que não acreditam nisso não. Está claro, Paulo, o apóstolo, ensina sobre isso. Muitos vivem esses dons e tem gente que não acredita que existe isso. Então já ouvi isso aí. Mas também existe o dom de Deus. Você vai ouvir uma mensagem no shorts aí, eu gostaria que você desse valor aí, nos ajudasse no short também. Mensagem de 1 minuto, máximo 1 minuto, você curtisse, comentasse, compartilhasse. Até a pessoa se inscreve lá. Um dia Deus deu uma bênção extraordinária, uma mensagem lá que nós colocamos lá para misericórdia de Deus, e chegou a pé de 80 inscritos, acredita? Um vídeo short daquele, uma mensagem muito boa, Deus nos deu para a misericórdia dele. Então vai lá curtir também lá no canal esses vídeos aí do short. E eu vou entregar uma palavra para Deus sobre o dom de Deus. Então existe o dom de Cristo, dom do Espírito Santo e dom de Deus. Meus amados, a palavra é rica, nós temos que estudar, nós temos que vasculhar, nós temos que procurar, igual você está procurando uma pérola na palavra. A palavra existe pérolas, pessoas que você e eu tenho que procurar. Então nós vamos falar hoje aqui sobre, você conhece o dom de Cristo? Você conhece o dom de Cristo? Então, vamos lá. Alguém poderia dizer, por que não os dons do Espírito, né? Aliás, desculpa, por que não os dons de Cristo? Por que o dom de Cristo? É mais uma coisa que você vai saber aqui. Por que Paulo colocou aqui o orientador colocou no singular, né? O dom de Cristo. Por quê? A meu ver, quando Paulo usa essa expressão, ele está pensando no conjunto, né? Porque o dom de Cristo, ele divide-se em 5, mas é a mão. Fala na mão, com os 5 dedos que vamos abordar mais adiante. Então, quando ele fala o dom de Cristo, ele está pensando em um só, porque é a mão. A mão uma só, tá? A mão direita, né? Tem uma mão. Então, ele fala o dom pensando no conjunto, quando ele fala a palavra no singular. Como, por exemplo, Deus é único. Mesma coisa, para dar um exemplo, sem por causa do dom, Deus também não é um só, não é único, porém existe o quê? Nas 3 pessoas. 3 pessoas agora. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, o único Deus verdadeiro, porém existe Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O dom de Cristo, mas você vai aprender lá na frente que se divide esse dom de Cristo. Tá bom? É isso. Versículo 8, vamos ver o que fala o versículo 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Então Jesus, quando ele morreu ali na cruz, que ele ressuscitou, a Bíblia diz que levou o cativo cativeiro, né?
quem era esse cativeiro? Esse cativo? Quem é que levou o cativo? Nós sabemos, né? Nós sabemos que, na verdade, vai se concretizar ainda, mas Deus já havia coisa como definida. Aquele que era o inimigo, ele já levou o cativo. No plano de Deus já está determinado. Isso vai acontecer ainda, na prática, mas já está. Deus é eterno. Deus é a coisa como já definida. Já está definido para Deus, tá bom? Então, no plano de Deus, o inimigo já está derrotado. Pode declarar, porque já está tudo certo, tudo profetizado, tudo esquematizado, já está tudo certo. Deus já olha a coisa como definido, tá bom? Versículo 9. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aqui, ó, está se referindo ao seu sepultamento. Por isso, não podemos esquecer que o Evangelho significa morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então, quando fala que deixou as partes mais baixas da terra, está falando que quando Jesus morreu, foi sepultado. Ele foi sepultado ali. Então, isso é o Evangelho completo. Então, o que é o Evangelho que Paulo entregou? Que Jesus foi morto, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. Essa é a mensagem que todo mundo precisa ouvir. E é a única mensagem que leva o homem à salvação. A morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Aí sim. Então Jesus ali cumpre todas as coisas. Está dizendo que Jesus, o mesmo que morreu, ressuscitou, cumpriu todas as coisas, ou seja, ele pagou a nossa dívida. Devido aos nossos pecados, nós merecíamos morrer fisicamente e espiritualmente. Mas Jesus, com a sua morte, rasgou o véu do templo, do tabernáculo, de alto a baixo, abriu para nós o caminho direto para o céu. Hoje, todo ser humano pode alcançar a salvação eterna em Jesus Cristo, porque ele cumpriu todas as exigências de Deus por nós. Quando Paulo falou aqui, cumpriu todas as coisas, ele está falando tudo que eu falei aqui para você. Jesus cumpriu todas as coisas, né? O que falou na cruz do Calvário? O que fala no Evangelho? Está consumado. Quando Jesus expirou na cruz, está consumado. Tudo que era necessário para a salvação sua e minha, para a salvação do homem, da humanidade, Jesus cumpriu na cruz do Calvário. Está consumado. Então ele concluiu, ele pagou o preço do seu pecado e do meu pecado. E entrou, e foi sepultado. No terceiro dia ele ressuscitou e entrou nos céus vitorioso. Está lá à direita do Pai, intercedendo por você e por mim. Essa é a mensagem, meus irmãos, da palavra. Esse é o Evangelho que Paulo pregava, que ele disse, eu vou falar isso algumas vezes, o Evangelho que ele recebeu do Senhor. E eu também tenho esse testemunho para dar. O Evangelho não recebi de homem, eu recebi do Senhor. A história desse canal é muito longa, tá? Eu tenho até que regravar um vídeo que eu gravei lá atrás e que eu repeti, eu não sabia que podia postar de novo, eu tenho que regravar. Fala sobre o início, a história de tudo. E Paulo falava o meu Evangelho por quê? Que é o Evangelho que ele recebeu do Senhor. E Deus tem nos dado essa experiência em muitos aspectos, você vai ouvir com o tempo a respeito dessas coisas. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, outros para doutores. Não sei quantas vezes você já ouviu isso. Aqui, ó, é a mão. Quando Jesus falou, quando Paulo fala do dom de Cristo no singular, ele está falando disso aqui, ó, o dom de Cristo, que é a mão. Fala do ministério de Jesus, que ele dividiu em 5: apóstolos, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Por isso que ele falou o dom de Cristo. É assim que é, meus amados. E ele então divide para os homens, pessoas que ele encontra, ele entrega então esses 5 aspectos do seu ministério: apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e doutores. Beleza? Aqui está o dom de Cristo, representado pela mão. Por isso, Paulo apóstolo usa essa expressão dom no singular. Eu falo os dons. Os dons do Espírito Santo, Paulo fala em 9. São 9 dons, fala os dons, mas de Cristo ele fala aqui o dom de Cristo, que divide
a mão dele, que é o ministério que fala em 5. Mas ele se divide em 5, representado pelos 5 dedos da mão, que é o conjunto que nós já falamos. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Né? Então esse é o propósito do ministério de Jesus Cristo na igreja. É para a edificação do corpo de Cristo até o quê? Até que ele venha. Até que ele venha nos arrebatar para morar. Meus irmãos, a palavra de Deus é simples. As pessoas gostam de complicar. Você vê muitas coisas aí na internet, dá até tristeza de ouvir. As pessoas complicam as coisas simples. Tem grupos aí, dá até tristeza de você ver, a disputa. É terrível a guerra. Jesus falou que muitos estão se afastando da simplicidade do Evangelho. O Evangelho não é complicado. É simples, tem que estar no Espírito, isso que eu falei. Tem que ter o selo do Espírito Santo para você entender essas coisas. Qualquer um de vocês pode falar o que eu estou falando aqui. É só ter o selo do Espírito Santo na sua vida. Ter contato com Ele diariamente. Ter comunhão com Ele diariamente para você discernir e entender essas coisas. Esse é o propósito do ministério de Jesus Cristo na igreja, para edificar o corpo de Cristo. Qual é a função do canal Alfione que Deus levantou? Qual é a função? Edificar o corpo de Cristo, meus irmãos. Não estamos para disputar com ninguém. Não estamos querendo enriquecer aqui, não. Nós queremos levar a mensagem do Evangelho, ajudar na edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. É isso o nosso propósito. Versículo 13, o que fala? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Isso aí, ó. E ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É esse o propósito do dom de Cristo. Voltando a falar no tema, né? Que eu te perguntei no começo. O que é? Você conhece o dom de Cristo? É isso. O dom de Cristo tem como objetivo o quê? Isso aqui, vou repetir. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O propósito do dom dele. Que ele levou cativo ao cativeiro e ofereceu dons aos homens. Foi isso. Quando ele falou que está tudo feito, tudo concluído, para cumprir todas as coisas, isso aí. É simples a mensagem do Evangelho. É simples, é só nós estarmos no Espírito, buscarmos o Senhor de coração. Amém, pessoal? Até aqui ele encerra com a chave de ouro, unidade da fé, porque tanta divisão no meio das igrejas? É a pergunta. Eu até pensei em colocar esse termo, unidade da fé, mas aí coloquei essa palavra aqui, o que é o dom de Cristo, que eu sabia que ia ser novidade para muita gente, e chama a atenção de muita gente. O que é o dom de Cristo? Você conhece o dom de Cristo? Está aí explicado. Amém? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar nossos vídeos, tá? Se inscreva no nosso canal, a paz do Senhor Jesus para todos, um forte abraço, que Deus abençoe a todos.